E aí a gente é pautado na assistência, a gente atende a população, a gente faz, né, ensino, a gente ensina como que as pessoas, a gente pega todo o nosso conhecimento e ensina para o aluno, para que ele retorne, né, ao país de origem, ou à cidade de origem, para atender a população dele, e a gente faz pesquisa para mostrar, né, o que realmente o impacto do dentista, da saúde oral, do tratamento odontológico no paciente internado, né? E aí, quando a gente pensa em odontologia hospitalar, a gente vem, né, desse pensamento tipo, é uma moda, é recente o dentista dentro do hospital, e principalmente em relação a esses benefícios. Mas essa história não é de agora, então já vem de um bom tempo, né? Então, nos Estados Unidos, a gente já tem quase 110 anos, cento e poucos anos, do dentista dentro dos hospitais, né, mostrando a importância do dentista clínico, fazendo procedimento clínico dentro do hospital, né? E aí a gente tem, né, a American Dental Association e a Canadian Dental Association fazendo, né, essa referência e mostrando que é importante, né, o dentista não estar só no consultório, mas também o dentista dentro do ambiente hospitalar. E aí, com o passar do tempo, né, é elaborado manuais, né, guidelines, para falar um pouquinho desse serviço, que é um serviço super especializado e que é importante ter nos hospitais, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma falta de registros, o que a gente sabe é que o dentista clínico, ele aparece na Santa Casa, aqui de São Paulo, por volta de 1940 e no HC por volta de 1945, tá? E aí, a gente tem aquela história, eu acho que aí no Peru deve ser muito parecido com o Brasil, né? Que o dentista que atua no hospital é aquele que faz a especialidade, né, da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, né? Que vai atuar no pronto-socorro, mas aí a gente tem uma outra demanda específica, que é do paciente que está internado, hospitalizado, né, numa enfermaria ou numa UTI, e que necessita de cuidados odontológicos, né? E aí surge essa questão, né? Quem é o profissional, seria o dentista que vai atender esse grupo de pacientes? E aí aparece o dentista clínico, agente, né, especialista ou não, mas que vai atender principalmente o paciente com necessidades especiais, quando a gente pensa nos pacientes complexos sistemicamente, nos pacientes que estão internados, quando eu penso em treinar minhas equipes de interdisciplinares, né? Então a equipe interdisciplinar ela é super importante nesse momento e tem que ser treinada para realizar os protocolos de cuidados orais. E claro, a gente tem aqui no Brasil um processo de deshospitalização muito grande. Então a gente treina o cuidador para que esse cuidador preste os cuidados, né, referentes à saúde bucal em casa, então principalmente em relação de como realizar a higiene do paciente. E claro, dentro do hospital, eu tenho uma função muito importante, é resolver quadros de dor, remoção dos focos de infecção e, claro, controlar sangramento, né? Então, lembrar que dentro do hospital, o paciente internado, o paciente faz uso de anticoagulante, né? Ou antiagregante plaquetário. E aí, ou tem alguma condição sistêmica, né? É importante que aumente o risco de sangramento. Hoje, por exemplo, nos pacientes da COVID-19, a gente tem, né, uma questão de sangramento oral super presente, né? Claro que a gente está tentando identificar por que esse paciente sangra mais do que um paciente que não tem a COVID, né? Mesmo o paciente estando uma anticoagulação, né, profilática, ele apresenta um risco de sangramento maior. Mas hoje, quando a gente pensa na UTI COVID, né, no paciente que é COVID positivo, está numa UTI, está em ventilação mecânica, uma das grandes atuações nossas é atuar aí na hemostasia, controlando esse sangramento. E aí a gente pode atender, né, esse paciente no ambulatório, fazendo aí uma atenção à beira-leito, né, que seria na enfermaria ou em leito de UTI, e no centro cirúrgico. E aí tem essa questão, né? Quando você pensa no dentista que trabalha dentro do hospital, a gente lembra da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, né? E aí tem essa história, né? E quem é, na verdade, o que que a gente tem que fazer, o que deve ser feito quando a gente pensa na odontologia em si, né? Então, se você pega no começo da nossa profissão,
a gente tinha a figura do prático, o dentista que fazia procedimento odontológico, mas não era o dentista propriamente dito. Aqui no Brasil a gente chamava de barbeiro, ou simplesmente prático. E aí depois a odontologia saiu dessa questão do prático e se tornou um curso superior. Então é uma área de saúde, né, com a formação baseada num curso superior. Então a gente tem já, né, a modernização da cadeira, uma vestimenta mais adequada, um conceito, né, do entendimento da saúde de uma forma aí muito mais ampla, com um conhecimento, né, muito mais vasto sobre a saúde oral e saúde sistêmica. E aí eu acho que essa é uma visão clássica da odontologia, né? Que todo mundo no mundo inteiro só consegue ver o dentista ou relacionado aqui, né, à visão do dentista no consultório odontológico. Então, quando a gente pensa na odontologia, no cirurgião dentista, a população inteira e os outros profissionais de saúde nos veem como? Nos veem sempre relacionados a um consultório odontológico. Então, o paciente ele só pode ser tratado se ele sentar na nossa cadeira e a gente fazer o nosso procedimento. Ótimo. E aí tem essa questão. Existem alguns grupos de pacientes que a gente não consegue fazer isso, principalmente dentro do hospital. Então, aqui, por exemplo, eu estou atendendo um paciente, né, da nossa UTI, que está, né, em ventilação mecânica pela traqueostomia. Então, aqui está o aparelho de ventilação mecânica dele. O paciente está na cama, tá vendo? A cama dele. E eu estou no mesmo consultório aqui, ó. Tá vendo? Ó, tenho a cadeira, só que eu tenho um consultório, né? Ele tem um planejamento para que eu possa atender o paciente na cama, numa maca hospitalar ou numa cadeira de roda. E aí tem essa questão aqui do paciente na própria cama, que foi trazida pela enfermagem, o aparelho de ventilação mecânica foi adaptado aqui à rede de oxigênio e eu estou fazendo o procedimento odontológico. Então, claro, quando eu penso na odontologia hospitalar, quando eu penso na acessibilidade do atendimento odontológico a qualquer paciente, eu penso nessa estruturação que a gente tem que fazer para promover essa acessibilidade. E aí, quando eu penso na UTI, eu penso nesse contexto aqui, né? Então, eu estou numa UTI pediátrica, estou com uma criança aqui na ventilação mecânica, montei a minha mesa clínica, né, para fazer o procedimento, e eu estou à beira-leito fazendo meu procedimento odontológico. Aqui eu quero deixar muito claro a questão, né? Eu continuo sendo dentista, fazendo o procedimento odontológico, mas eu tenho um conhecimento e experiência para atuar nesse cenário. Qual seria esse cenário? Um paciente crítico na ventilação mecânica, em que eu tenho que entender, né, todo o contexto de patologia de paciente, que esse paciente apresenta, os medicamentos que ele faz uso, se é um momento oportuno de fazer ou não um procedimento, se o meu atendimento vai favorecer ou beneficiar o paciente de alguma forma, e assim eu vou planejar para fazer o meu procedimento odontológico. E aí vem o momento que a gente vive hoje, né, que é da Covid-19. Então, se a gente pensar bem em relação à biossegurança, né, e todos os conceitos, dos cuidados que a gente tem que ter nesse momento, né, para fazer o procedimento odontológico, a gente tem que lembrar que quem está dentro do hospital é o profissional mais capacitado, né, para treinar e para atuar e para atender um paciente com a Covid-19. Porque quem trabalha no hospital, né, quem faz odontologia hospitalar, sempre lidou com pacientes com infecções respiratórias. Então, se a gente lembrar, a infecção respiratória mais comum que a gente tem dentro do hospital é a tuberculose. Então, a gente sempre se paramentou, sempre adentrou, né, os leitos de isolamento e sempre trabalhou com pacientes em isolamento respiratório. Então, a Covid-19, né, é mais uma infecção que a gente está lidando, mas, claro, com a dimensão que a gente tem nos dias atuais, né? Então, quando a gente pensa, né, nesse atendimento super especializado que a odontologia hospitalar, né, é responsável, a gente pensa nesse contexto de conhecimento, né, adaptação do paciente, né, na ventilação mecânica e a realização do procedimento odontológico trazendo benefício para esse paciente, tá? Mostrando a mesma coisa aqui, né, o paciente em leito de UTI, a gente, né, com monitor, ventilação mecânica, e a gente atuando aí, levando a odontologia, né, o tratamento odontológico a qualquer paciente em qualquer condição. E aí eu pergunto, né, essa é uma grande pergunta que todo mundo me faz, né?
para trabalhar dentro do hospital, né, com a odontologia hospitalar, tem que ter algum conhecimento ou alguma capacitação específica, né? Então, para trabalhar dentro do hospital, fazendo procedimento clínico, né, a gente sempre fala que o dentista tem que estar o quê? Habilitado, treinado e capacitado para esse atendimento. No Brasil, o nosso Conselho Federal de Odontologia, né, habilita, né, desde 2015, todo dentista a ser, né, habilitado, uma certificação própria, né, uma certificação exclusiva, que seria a habilitação em odontologia hospitalar, em que se faz curso para ser habilitado e, assim, ter a segurança e esse conhecimento para atender dentro do hospital, né? Então, essa habilitação, ela é necessária, não, primeiro, né, eu acho que a gente tem que lembrar que não é todo dentista que vai atuar ou tem, né, a capacidade ou o querer mesmo de atender dentro do hospital, e aqueles que querem, a gente sempre aí, né, orienta os colegas a fazerem um curso de habilitação em odontologia hospitalar. E é importante por quê? Porque a gente tem que ter esse conhecimento, essa experiência, para atender os pacientes, né, que necessitam de tratamento odontológico com retaguarda hospitalar, né? E é importante hoje lembrar que alguns tratamentos médicos, eles necessitam que o paciente vá, né, com um preparo de boca, né, ou seja, com um tratamento odontológico realizado, para que durante o atendimento, durante o tratamento médico, não se tenha intercorrências, né, ou lesões orais, ou complicações dentárias, ou complicações odontológicas que possam aí complicar a saúde do paciente ou até interromper o atendimento médico desses pacientes, tá? Então, a gente vê muito essa questão, né, de sempre fazer o atendimento odontológico antes do procedimento médico, principalmente na oncologia e também no paciente que está em fila de transplante de algum órgão, né? E também, quando a gente pensa no uso de bifosfonato, né, então o ácido zolendrônico, zometa ou bifosfonato, aí também é essa questão. E uma coisa importante, né, lembrar que os focos de infecção eles vão influenciar o curso sistêmico de muitas doenças. Então, o exemplo mais clássico disso é, por exemplo, um paciente diabético, em que ele tem um foco de boca ou uma condução bucal ruim, e isso vai dificultar aí, muitas vezes, o controle glicêmico do paciente. Uma das questões que a gente coloca em relação à odontologia hospitalar, quando a gente trabalha com pacientes especiais ou pacientes complexos sistemicamente, é a questão de você elaborar e aplicar protocolos clínicos muito bem definidos, né? Então, eu continuo sendo dentista, mas antes de fazer meu procedimento, eu tenho um passo a passo que eu tenho que executar para que meu procedimento seja seguro, né? Uma outra questão importante seria a prevenção aí de infecções, principalmente dos agravos ocasionados pela longa permanência dentro dos hospitais. Então, isso a gente vê muito hoje na Covid-19, né? Em que a gente tem uma média de permanência na UTI de 3 a 5 dias, e no paciente com a Covid a gente tem aí 21 dias, 30 dias de UTI. Então, sendo que desses 30 dias, o paciente fica entubado 20, né? Então, a intubação orotraqueal leva muito dano na mucosa oral. Então, essa questão, né, da gente estar fazendo os protocolos de higiene, a questão dos protetores bucais, ele realmente é fundamental nesse momento, né? E, é claro, a gente tem que ter essa relação integral do dentista com a equipe multidisciplinar, né? Então, quando a gente pensa na graduação, na formação do dentista, a gente tem que lembrar que essa graduação, essa formação, foca muito na odontologia, né? Mas é o objetivo do curso. Quando você pensa na área hospitalar, né, esse questionamento de como você lida com a equipe, como você trabalha em equipe, é fundamental para a gente ter uma atuação conjunta e resultados muito bem aí, melhores resultados para esse paciente, tá? E aí, quando a gente pensa na atuação hospitalar, eu penso no cirurgião dentista clínico geral, tá? Ou no especialista, e na atuação de um grupo, né, desde os pacientes que acabaram de nascer, das crianças, né, então dos neonatos, até os pacientes idosos, fazendo vários tipos de procedimento, mas focando principalmente no paciente especial e no paciente complexo sistemicamente. E quando eu falo, né, de você ter uma experiência, um conhecimento, a gente pensa nessa questão de você saber
a experiência hospitalar, de você ter experiência hospitalar, de você entender e saber sobre protocolos de atenção, patologias sistêmicas, farmacologia, né? O conhecimento de que os profissionais de saúde têm ações específicas e têm funções específicas, e isso é importante a gente saber, termos específicos e, claro, essa rotina hospitalar, né? E aqui eu penso, né, quando eu falo de equipe interdisciplinar, eu vejo a gente, dentista, atuando em equipe, ou seja, com todos os outros profissionais de saúde. E hoje a literatura mostra, né, então a clínica diária mostra, mas a literatura já nos mostra que o atendimento em equipe interdisciplinar, ela é realmente o melhor cenário, a melhor maneira da gente encontrar os melhores resultados para os pacientes, tá? E aí, quando a gente pensa, né, no atendimento ao paciente complexo sistemicamente, e algumas questões que a gente até hoje, né, muitas vezes a gente se pergunta em relação a alguns questionamentos que a gente encontra na clínica diária, a gente tem a literatura de 42 anos atrás, né, que também já tinha algumas perguntas que sempre, né, estão presentes na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, questões sobre endocardite, tipo de anestesia, se os medicamentos que o paciente faz uso vão influenciar na cavidade oral ou vão influenciar no meu atendimento, se é necessário sedar esse paciente ou levar esse paciente para anestesia geral, e os riscos, né, os grupos de pacientes que apresentam riscos de sangramento. Então, essas perguntas, né, que foram formuladas há 42 anos atrás, e às vezes até mais tempo atrás, né, algum tempo atrás, elas estão presentes ainda até hoje no nosso dia a dia, né? E muitos colegas ainda têm dúvida em relação a isso, ou muitas vezes ignoram, né, essas questões e colocam em risco aí o paciente. E aí, quando eu penso nos pacientes complexos sistemicamente, e a nossa atuação dentro do hospital, eu penso nesses grupos específicos de pacientes, né? Então, eu penso no paciente oncológico, no paciente que faz hemodiálise, nos pacientes diabéticos, nos pacientes pré, né? O pós-imediato e o pós-transplante de órgãos, as pacientes gestantes, os cardiopatas, os pacientes polifarmácia, os pacientes que fazem uso de algum medicamento que alteram a coagulação, pacientes que têm alguma alteração do metabolismo ósseo ou fazem uso de medicamentos que vão alterar o metabolismo ósseo, pacientes que têm alguma alteração de série vermelha, branca e plaqueta, e tipos de anestésicos locais, né? Então, se você pegar, no mundo existem vários tipos de anestésico, de sais de anestésicos diferentes, de vasoconstritores diferentes. E para cada grupo de pacientes, a gente tem aí um tipo específico de anestésico. E uma coisa importante, eu acho que aí, né, a mesma coisa que aqui no Brasil do que no Peru, a gente, né, há muitos anos atrás, esses grupos de pacientes eram grupos que a gente falava todo mundo chamava de grupos proibidos, né, em que a gente só poderia fazer o procedimento odontológico se o paciente melhorasse a condição sistêmica, né, e aí sim, paciente estável, a gente poderia fazer o procedimento odontológico. Mas hoje a gente sabe que muitas vezes o paciente está instável da patologia, da doença que ele tem, devido a uma condição bucal ruim ou um foco odontológico. E hoje a gente sabe que se eu atender esse paciente, se eu tratar o dente desse paciente, né, fazer o tratamento odontológico, eu melhoro a condição sistêmica desse paciente, tá? E aí, quando eu penso no ambiente hospitalar, eu penso nessa questão. São vários os ambientes, vários os locais dentro do hospital que eu vou fazer meu procedimento odontológico, né? Focando aí na unidade de terapia intensiva. Então, quando eu penso na UTI, eu penso nesse questionamento aqui: quem é o paciente, né, dentro da UTI? Então, primeiro, é um paciente crítico, é um paciente agudo, né? Então, é um paciente que tem uma doença crônica e agudizou, ou um paciente que fez uma cirurgia e complicou, ou um paciente que tem aí um paciente advindo de um atropelamento, de um acidente, de alguma condição traumática que levou ele, né, para a UTI, porque necessita de cuidados intensivos, ou porque tem uma instabilidade tanto clínica como hemodinamicamente, ou
se necessita da ventilação mecânica ou não, né? Mas é importante lembrar que esse paciente, ele é um polifarmácia, ou seja, faz uso de muitos medicamentos e por isso que é importante esse entendimento sobre a farmacologia. É um paciente anticoagulado, né? Então tem risco de sangramento e é um paciente com altíssimo risco de infecção. Por quê? Porque é um paciente que está instável clinicamente. Segundo, é um paciente, né, que está no ambiente extremamente, né, rico em bactérias e micro-organismos nocivos, tá? Terceiro, é um ambiente que tem uma seleção de bactérias resistentes, porque sempre tem a questão dos pacientes utilizarem antibióticos de amplo espectro. Quarto, o paciente está cheio de catéter, tanto venoso como urinário, e dispositivos mantenedores de vida, né? E 5, a questão, muitas vezes, de um grau de imunossupressão que esse paciente apresenta, tá? Então, a questão da infecção é algo que sempre foca a gente, principalmente quando a gente fala de UTI. E lembrar que a infecção, né, uma das infecções que mais acometem o paciente na UTI são as pneumonias, são as infecções respiratórias, principalmente os pacientes que estão em uso de ventilação mecânica. Tanto que a gente tem aí a pneumonia classificada como conceituada, né, como pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? E aí você me pergunta, por que que o dentista tem que estar dentro da UTI, né? Quais são os benefícios? Por que que eu tenho que ter o dentista lá? E eu te explico. Então, o que que a gente sabe hoje sobre UTI e a odontologia? Primeiro, a gente é importante para contribuir e na redução aí das infecções respiratórias, tá? Segundo, a gente tem que treinar toda a equipe que está na UTI em relação aos cuidados orais, tá? Principalmente quem? A enfermagem, porque é o grupo que vai prestar, muitas vezes, a questão de realizar a higiene oral nos pacientes, tá? Nós, dentistas, iremos fazer o quê, né? A remoção de focos bucais ou de qualquer processo inflamatório / infeccioso que seja oportuno para aquele momento da internação, tá? A gente vai diagnosticar e tratar as infecções oportunistas, que são muito comuns nesse momento. A gente vai diagnosticar e tratar as lesões dos tecidos que acometem a cavidade oral, tá? A gente vai controlar os sangramentos, né, e as hemorragias e, claro, vai fazer a confecção dos protetores bucais por conta dos traumas que acontecem durante esse momento, tá? Então, olha aqui. Esse aqui é um cenário da UTI atual, tá? Das nossas UTIs COVID aqui no Brasil. Então, o que que a gente tem? Um paciente em leito de UTI, entubado, monitorado, ok? Eu tenho aqui as bombas de infusão de medicamentos, eu tenho um monitor que vai monitorar esse paciente e eu tenho uma máquina de hemodiálise. Por quê? Os pacientes da COVID aqui no Brasil, eles evoluem não só com uma síndrome respiratória aguda, necessitando de ventilação mecânica, que traz a máquina da ventilação, tá? O ventilador, mas eles cursam também com uma insuficiência renal aguda, né? Então, é necessário fazer hemodiálise nos pacientes. Só para falar um pouquinho do Hospital das Clínicas, né? Hoje, né, ele é o maior, ele foi na época da primeira onda, né? Mas a gente não sabe, na verdade, a gente não saiu da primeira onda, a gente está entrando no fim de primeira onda e começo da segunda, né? Aqui no país. Foi, né, no pico da primeira onda, vamos falar assim, foi o hospital público aqui da América Latina que se tornou um covidário, né, o maior hospital público do Brasil a atender pacientes com Covid. A gente a gente transformou um prédio inteiro, né, de ambulatório, de enfermaria, para atendimento somente ao paciente Covid. Então, a gente passou de 90 leitos de UTI, em um prédio que a gente tem, para 300 leitos de UTI, para atendimento de paciente Covid, e 600 leitos de enfermaria, né? Hoje a gente já teve uma desmobilização desses leitos, mas eu acredito que a gente vai voltar a uma estrutura um pouco parecida para os próximos dias, né? Para os próximos 15, 21 dias, por conta do aumento do número de casos que a gente tem no Brasil, não só de contágio, mas também de morte, né? E a gente tem um afrouxamento
das questões de isolamento social, então a gente tem um aumento do contágio aqui no país. Mas esse é o cenário que a gente tem hoje dos pacientes que estão em Covid, com a Covid. Hoje a gente tem 100 leitos para Covid, somente para Covid, e é esse cenário que a gente tem. Então, se você pensa, né, do dentista, na atuação, né, e nesse conjunto, se eu não tivesse o treinamento que eu tenho hoje, o conhecimento sobre UTI, eu jamais atenderia um paciente nessa condição, né? Porque primeiro que eu não sei nem por onde entrar nesse leito, né, para abrir a boca do paciente, muito menos um paciente monitorado de alta complexidade, como que eu poderia abrir a boca desse paciente e fazer o exame clínico e muitas vezes fazer um procedimento que eu preciso fazer, né? Então, quando a gente fala do treinamento da UTI, né, da odontologia hospitalar, focando a UTI, é o atendimento de um paciente nesse cenário, né? Um paciente entubado e um paciente em ventilação mecânica. E aí, quando você pensa na cavidade oral e nesse cenário de UTI, eu penso nessas condições que a gente tem. Primeiro que a gente tem, muitas vezes, um dentista que não está capacitado e treinado e quer atuar na UTI. Então, já está o primeiro erro aí. Então, capacite, estude, treine, né? A gente tem curso, agora não por conta da Covid, mas eu espero que em breve os nossos cursos presenciais de UTI voltem. Então, venha fazer o curso com a gente, é um curso super válido. Mas o principal é você levar esse conceito da odontologia para médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde que não imaginam que o dentista faça dentro de uma UTI, tá? Então, primeiro é treinar essa equipe de enfermagem. Lembrar que o paciente é dependente de cuidados e, claro, que os problemas bucais eles aumentam durante a internação na UTI, tá? Porque a gente tem uma alteração bucal extremamente, né, importante. Então, a gente tem o quadro de imunossupressão, relacionado muitas vezes à presença de infecções oportunistas, tem hipossalivação, tem lesões traumáticas, tem acúmulo de biofilme, retenção de secreção salivar, né, muitas vezes tem crosta, né, ou até possíveis lesões hemorrágicas e, claro, aí, muitas vezes resíduos ou descamação de mucosa. Então, realmente, a cavidade oral é um sítio que é extremamente prejudicado na UTI por conta dessa longa internação. Então, aqui, ó, se a gente tem, né, se a gente se o paciente não tem assistência, né, quando a gente pensa nesse contexto hospitalar, o contexto de UTI, a gente tem um paciente, né, que fica muitos dias sem poder receber, né, os cuidados orais, porque ou tem dor, ou sangra, ou a enfermagem se assusta com esse cenário, né, porque aqui, ó, a gente tem um paciente na nossa UTI que não é Covid, né, um tempo atrás, só que a questão que a enfermagem coloca, né, é a questão em relação, vai higienizar e o paciente sangra ou o paciente tem expressão de dor. Então, esse paciente é um paciente jovem, um politrauma, de acidente de moto versus auto, né, vezes carro, na ventilação mecânica, por traqueostomia, mas que tinha uma condição bucal muito ruim, né, porque veio de outro hospital que não tinha dentista. Então, quando chegou até aqui o HC, a gente foi chamado, e o que a gente observou, né, a gente tinha descolamento das papilas, as papilas com secreção, né, então já tinha uma infecção aí periodontal importante, tinha sangramento ativo em algumas áreas, sangue dentro da cavidade oral, gengivite, ou seja, um cenário muito ruim. E se a gente pensar bem hoje, esse grau de saúde bucal muito deficiente, ele aumenta o risco expressivo das infecções respiratórias, né? Então, olha aqui, ó, um paciente entubado e olha a condição periodontal que esse paciente apresenta. Então, tem o quê? Tem tártaro, tem uma doença periodontal e também tem secreção periodontal, né? Uma das questões que a gente levanta, né, sempre levantou e a gente pede, né, para o colega se atentar, é a questão de retenção de saliva em boca, tá? Então, a saliva presente em cavidade oral, ela faz com que o paciente aí broncoaspire essa saliva, e isso é um fator hoje, né, um fator que pode aumentar o risco das infecções respiratórias, né? E lembrar, quando a gente pensa em boca e UTI, a gente pensa nesses quesitos que eu falei para vocês, em relação à mudança do microbiota por conta do ambiente, que é um ambiente extremamente rico, né, e contaminado por patógenos nocivos respiratórios, a exposição desse ambiente a múltiplos antibióticos, né, levando uma resistência dos micro-organismos, né,
dessa unidade. Lembrar que muitas vezes eu tenho unidades de UTI que têm ausência, né, não existem protocolos específicos de cuidados orais, ou muitas vezes não tem um dentista, e o paciente continua, né, com algum foco de infecção oral, né, ou o paciente apresenta acúmulo de secreção, e claro, a gente tem a presença dos mantenedores de vida aí, que também dificulta, né, essa questão da higiene. Muitas vezes aí é mais um dispositivo que vai acumular placa, que vai acumular biofilme, e isso aí leva a essa alteração da colonização da cavidade oral. E lembrar, né, que durante a internação na UTI, a gente tem um aumento de biofilme em torno de 40%. Esse biofilme ele é colonizado pelas bactérias gram-negativa e por patógenos respiratórios. Então, se você pensa, né, nas UTIs e nas infecções pertinentes a essa internação, a gente tem que lembrar que a segunda infecção mais comum na UTI é uma infecção respiratória, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, a máquina que vai umedecer esse ar e vai aquecer, né, e vai manter o paciente vivo, também causa um dano pulmonar, então o paciente se torna mais secretivo, né, e se eu tiver uma colonização, né, uma boca, uma cavidade oral, com maior quantidade e qualidade de micro-organismos, principalmente os patógenos nocivos, a gente tem aí esse aumento do risco das infecções respiratórias, tá? E a principal etiologia da PAV é o quê? A aspiração da secreção da orofaringe, tá? Então, olha aqui, esse é o slide da aula, para a gente entender por que é importante ter dentista dentro da UTI. Então, eu fiz um corte sagital, estou em norma lateral e tirei a tampa, tá bom? Então, olha aqui, o que eu tenho aqui, ó? Cavidade nasal e cavidade oral, tá? Eu tenho aqui um dispositivo chamado sonda, porque é um tubinho, um caninho, sonda naso-interal, que vai para o estômago, que é por onde o paciente se alimenta, a dieta enteral, tá bom? E aí a gente tem o tubo da intubação, então, que é inserido em boca e vai até a traqueia, tá bom? Uma coisa importante de lembrar é que o tubo da intubação, na extremidade proximal, aquela que fica na traqueia, a gente tem um dispositivo chamado cuff, que nada mais é do que um balãozinho que é inflado, né, quando o tubo é inserido em boca e fica numa altura correta aqui na traqueia, tá? E esse balãozinho inflado faz com que o tubo fique uma distância correta entre os dois pulmões, né, para sempre aí ventilar o pulmão de forma correta, o direito do esquerdo, tá bom? Para não colabar. Se eu coloco uma distância do istmo, né, um pouco diferente, eu posso inflar demais um pulmão e colabar o outro. Então, por isso que tem uma distância certinha para ficar no meio né, do caminho entre os dois pulmões. Bom, e aí, depois que colocado o tubo, a gente infla, né, e deixa o cuff inflado, tá? Esse cuff, na verdade, mantém o tubo fixo, ele não está preso, mas ele está, né, fixozinho lá para não sair da posição. O que acontece? O cuff, né, que é inflado, ele vai perdendo pressão com o tempo, tá? Então, tudo que fica supra-cuff, então toda a secreção que está supra, né, acima do cuff, quando esse balãozinho perde a pressão, a secreção, ela adentra o pulmão, tá? Então, ela vai para dentro do pulmão. Então, se eu tenho um paciente com uma saúde bucal ruim, se eu tenho um paciente que tem muitos focos de infecção, né, em boca presentes durante esse período, eu tenho um aumento de quantidade e de qualidade dos micro-organismos orais. Então, quando o paciente broncoaspira essa secreção que está supra-cuff e ela vai parar dentro do pulmão, tá? Eu aumento o risco de pneumonia. Se eu tenho um corpo de enfermagem ou um dentista que consiga higienizar, né, muito bem essa cavidade oral, se eu tenho um dentista que faz o procedimento odontológico, removendo esse foco de infecção, eu diminuo a quantidade e a qualidade desses micro-organismos, e aí quando o paciente broncoaspirar, ou seja, chegar nessa condição, eu vou reduzir a quantidade e a qualidade desses micro-organismos aqui, e o paciente, quando essa secreção chegar no pulmão, isso aqui vai estar com uma quantidade menor, uma qualidade menor, e assim a gente previne
a pneumonia. Claro que isso é um cenário bem simples, tá? Mas lembrar que a enfermagem e a fisioterapia mantém sempre a pressãozinha do cuff, tá? O paciente sempre fica meio que sentado no leito, né? Nunca fica deitado, sempre meio que sentado, porque o sentar diminui essa broncoaspiração, tá? Então, quando a gente fala de prevenção das pneumonias, não é só a higiene oral que vai fazer a prevenção. A higiene oral está embutida dentro de um pacote, né? De um guideline chamado de bundle, né? Que é o conjunto de medidas preventivas na prevenção de uma infecção, tá? Em que a higiene oral está nesse contexto. Uma coisa importante para lembrar que a gente sempre tem que se atentar é que se o paciente tiver uma sonda nasointeral ou se o paciente for entubado pela cavidade oral, a gente tem sempre a epiglote, né, aberta, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, né, a gente não tem que se atentar somente para o paciente que está entubado por boca, com intubação orotraqueal, mas também com os pacientes que são portadores de uma sonda nasointeral, porque a epiglote, né, estando aberta, aumenta o risco de disfagia e, assim, aumenta o risco de broncoaspiração, tá? E aí, quando a gente pensa, né, na questão da higiene oral, da antisepsia da cavidade oral, da limpeza da cavidade oral, eu penso sempre na desorganização do biofilme dentário, tá? Por quê? O biofilme dentário está presente nos dentes, na mucosa e também no tubo da intubação, tá? E o tubo da intubação, que é de plástico em contato constante com a saliva, faz com que ao redor desse tubo se gere um biofilme, e esse biofilme serve como meio de cultura para as bactérias, para os micro-organismos orais, e aí simplesmente aí é o meio, né, para esse micro-organismo proliferar e assim aumentar o risco das infecções respiratórias. Essa proliferação bacteriana, né, ou de qualquer outro micro-organismo, é muito comum de acontecer na boca, porque na boca a gente tem umidade, calor, alta tensão de oxigênio e comida, alimento, né? Então, por isso que é um sítio super específico aí, principalmente em relação ao crescimento bacteriano. E aí, se a gente pega a grande maioria dos protocolos, né, no mundo inteiro, então os protocolos americanos, europeus, da América do Sul, né, América Latina, a gente observa que esses bundles, que é esse resumo, né, essa lista de todas as medidas que vão ser adotadas para você prevenir uma infecção, que seria a pneumonia associada à ventilação mecânica, todos eles são compostos de vários itens, mas todos eles apresentam, né, como item principal a descontaminação oral com clorexidina. Então, claro, esses itens eles variam aí de guideline para guideline, mas todos eles apresentam como, né, uma situação comum, né, a descontaminação oral com a clorexidina. E aí, se a gente pega vários artigos que falam sobre higiene oral no paciente na UTI, a gente tem inúmeros os produtos que podem ser utilizados, tá? Mas eu prefiro, né, independente se o paciente é COVID ou não, né, eu sempre dou preferência aí para o controle bacteriano, que seria o uso, né, e de outros micro-organismos, que seria o uso da clorexidina 0,12%, tá? E aí, se a gente pega a literatura, olha que interessante, dois artigos dão referência, né, para que a gente tenha uma atuação que a atuação do dentista na UTI é importante, né? Então, essa referência do dentista dentro da UTI, né, fazendo procedimentos odontológicos e também fazendo aí a questão da higiene oral, começa, né, não vem de agora, né? Essa ideia não é nova, não é desse momento que a gente está vivendo, já vem de um bom tempo. E esses dois autores, que seria De Riso, em 1996, e Houston, em 2002, eles fizeram dois estudos que alertaram, né, os dentistas e toda a equipe que trabalha na UTI, dando aí a importância da higiene oral no momento que o paciente está entubado e em ventilação mecânica. Por quê? Esses dois autores fizeram os dois estudos, né, as duas pesquisas em momentos diferentes, mas tiveram, né, uma prevenção, uma diminuição das infecções respiratórias, utilizando aí a clorexidina 0,12% para fazer a higiene nesse grupo de pacientes, tá? Só vou atentar o seguinte, né, que esses estudos, na verdade, eles foram feitos em pacientes cirúrgicos cardíacos,
tá? Ou seja, pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca, e lembrar que o paciente cardíaco em que vai ser realizado, né, que vai ser submetido à cirurgia cardíaca, ele precisa do tratamento odontológico para fazer a cirurgia cardíaca, tá? Então, esse grupo de pacientes que foi aí submetido à higiene oral com clorexidina durante a sua internação na UTI, são pacientes que não apresentavam foco de boca, né, focos infecciosos bucais nesse momento, porque passaram pelo dentista antes de fazer a cirurgia cardíaca. Então, o pulo do gato, o grande truque hoje que a gente coloca em relação à prevenção das infecções respiratórias seria o paciente passar em consulta, realizar o atendimento odontológico, né, e remoção de todos os focos de infecção antes de ser submetido à anestesia geral e ao procedimento médico cirúrgico, né? E aí depois esse controle desse biofilme, né, e da desorganização desse biofilme vai acontecer na UTI, fazendo aí o uso da clorexidina. Na literatura, a gente já tem vários artigos e várias pesquisas que falam dos benefícios dos cuidados orais nos pacientes da UTI, né? E a gente tem um protocolo próprio, né, que já foi desenhado, trabalhado, publicado, e que é referência hoje para o Hospital das Clínicas e também para vários outros serviços que fazem serviço odontológico na UTI, né? E a gente dá foco principalmente no atendimento odontológico, ou seja, na realização de procedimento e no treinamento da equipe interdisciplinar, principalmente em relação à higiene oral com clorexidina 0,12%, tá? Então, a gente dentista se preocupa com o atendimento odontológico, com o tratamento, com diagnóstico e tratamento das infecções oportunistas, para o controle e tratamento da babação, né, e de outros cuidados orais, e também a gente visa o treinamento da enfermagem, né, para os cuidados orais. A gente também tem um protocolo publicado, né, um dos primeiros aqui no Brasil, falando sobre a importância de protocolos bem estabelecidos de higiene bucal para pacientes em UTI, focando aqui, né, dando ênfase que cada hospital, cada instituição tem que ter um protocolo próprio, que depende muito do perfil do paciente, né, e também do perfil da instituição. É importante lembrar que esse protocolo tem que estar de acordo com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de cada instituição, e a gente dá sempre, né, preferência para o treinamento do corpo de enfermagem e também para a assistência odontológica desses pacientes. Então, aqui no Brasil, a enfermagem, né, o Conselho da Enfermagem é o COREN, e no Código de Ética, né, da enfermagem, cabe aí ao enfermeiro, ao técnico ou auxiliar de enfermagem fazer os cuidados diários, inclusive a higiene oral, tá? E esses colegas de Ribeirão Preto, uma cidade aqui do Brasil, né, mostraram a associação positiva, né, da higiene bucal com o tratamento odontológico, uma redução aí, observando uma redução quase que do dobro, né, das infecções respiratórias, quando eu associo a higiene bucal com o tratamento odontológico, né, e quando eu faço somente a higiene bucal, eu tenho aí em torno de 7,6 de redução das infecções respiratórias, e quando eu associo o tratamento com a higiene bucal, dobra essa questão da prevenção das infecções respiratórias. Bom, aquilo que eu disse sobre, né, aqueles dois artigos falando sobre o Houston e o De Riso, falando sobre a prevenção da PAV, né, e a importância do atendimento odontológico antes do paciente ser submetido à anestesia geral e ao procedimento cirúrgico em centro cirúrgico, a gente teve a oportunidade de desenhar e escrever nesse capítulo, né, de um livro de anestesia médico aqui brasileiro, que é uma referência para outros serviços de anestesia, né, que seria, né, a importância do paciente ser submetido ao atendimento odontológico e à remoção dos focos de infecção antes do paciente aí ir para o centro cirúrgico e, né, ser submetido à anestesia geral e dias depois de ventilação mecânica. Então, também um ganho aí para a gente mostrar para os médicos a importância da odontologia. E quando a gente pensa na higiene bucal,
né? A gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente não consegue usar escova de dente pelo preço que a escova de dente tem e também pela dificuldade de lavagem, de esterilizar. Então a gente utiliza suave de esponja, que ela é mais com uma esponjinha, né? Que é utilizada, e se bem utilizada, como a gente vê nesse artigo aqui, ela é tão efetiva como escova dentária, por isso que é importante treinar a equipe. Então, a gente usa escova, né, esponja, suave de esponja com clorexidina 0,12%. E é importante lembrar que a gente já tem muita evidência científica que mostra as vantagens e benefícios do uso da clorexidina na prevenção aí das pneumonias, tanto em adulto. A gente tem um protocolo próprio, né, sobre em relação à UTI neonatal e UTI pediátrica, em que a gente fala, né, sobre qual o preparo, o prévio, né, qual o pré-procedimento em relação ao procedimento que vai mudar em relação à UTI neonatal, UTI pediátrica, né, pacientes não tendo dentes ainda e pacientes depois dentados e depois o pós desses cuidados. Então, aqui mostrando, né, a importância da higiene oral. Então, paciente entubado, a gente tem aqui um abridor de boca com espátulas, o suave sendo utilizado. Aqui, deixa eu ver se vai, não, tinha um videozinho mostrando aqui a higiene, a dificuldade da higiene, e por isso que é importante a gente treinar as equipes, né, inclusive o dentista e a gente, né, o dentista, né, nós, e depois o corpo da equipe interdisciplinar, os cuidados pós-higiene oral, né? Então, sempre lubrificar bem as mucosas para manter hidratada, a fim de evitar possíveis lesões traumáticas, né? A questão da importância do tratamento odontológico, né, nos pacientes da UTI, focando a remoção dos focos de infecção, e lembrar, né, que por mais que a gente tenha uma infecção local, a gente tem aí uma disseminação das interleucinas inflamatórias e das toxinas bacterianas, né, de forma sistêmica. Então, lembrar que um foco de infecção, né, ele potencializa aí as infecções respiratórias, as doenças cardiovasculares, esse descontrole glicêmico, né, e também as doenças autoimunes e doenças aí, as complicações durante a gestação. Tá? Lembrar que a gente tem, né, qual que é a vantagem de ser dentista? Tem um foco de infecção e com a mão a gente remove o foco de infecção, né? O procedimento odontológico é muito rico, porque a gente identifica o foco de infecção e com a mão remove o foco de infecção. Assim como o sangramento, a gente identifica um sangramento e com a mão, com meios hemostáticos locais, a gente controla o sangramento, né? E mostrar, né, que as doenças periodontais são os grandes focos de infecção, né, no paciente adulto, né, em que muitas vezes a gente tem, né, a necessidade de extração dentária, porque o paciente apresenta uma mobilidade dentária muito, muito exacerbada, com o risco de broncoaspirar o elemento dentário. Quando a gente pensa na UTI COVID, a gente pensa muitas vezes uma intubação muito difícil e avulsão dentária, então a sutura do alvéolo é algo que a gente tem feito e muito, e quando a gente pensa no procedimento realizado em UTI, são inúmeros os procedimentos que podem ser feitos, mas isso depende muito da estrutura que você tem e da experiência do dentista em fazer o procedimento à beira-leito, né? Então, um dos procedimentos que a gente faz de rotina é a remoção de aparelhos ortodônticos, né? Quando a gente pensa na UTI pediátrica, a gente pensa na remoção de dentes descidos, né? Dentes de leite, para prevenir a broncoaspiração do elemento dentário, né? Quando a gente pensa em criança especial, que tem infecção respiratória frequente, sempre correlacionar com uma saúde bucal ruim, né? Então, a remoção dos focos de infecção, né, e o controle da higiene são fundamentais na prevenção das infecções respiratórias múltiplas, tá? E olha que caso interessante, esse aqui é um caso nosso da UTI, né, em que a gente tem, né, um paciente com uma doença pulmonar a esclarecer, um quadro, né, bem complicado. O paciente apresenta algumas raízes residuais, né? Na tomografia, a gente observa realmente são raízes residuais com focos de infecção periapical. A gente removeu
essas raízes e curetou essas lesões periapicais, e o paciente melhorou, foi estubado, e claro, aí depois para leito de enfermaria, e o paciente teve uma melhora clínica importante. Então, a remoção de focos de infecção, muitas vezes considerado crônico, mas que no exame de imagem a gente observa como agudo, melhora a condição sistêmica do paciente, né? Aqui a gente tem pacientes com doença periodontal grave, né, e uma condição bucal muito ruim, tanto que os dentes, ao exame clínico, a gente consegue remover com a mão, muitas vezes a gente faz exame clínico e traz alguns dentes juntos, né, que já foram removidos durante a intubação. A gente consegue fazer o controle de hemostático local, principalmente com transamin, então ácido tranexâmico, que pode ser tanto em comprimido como na forma líquida, né? Ele é um antifibrinolítico que faz o controle desse sangramento, é um procedimento que a gente tem feito muito hoje na UTI Covid, que são os curativos compressivos, então macera o comprimido, embebe com soro fisiológico e faz, né, aplicação sobre o leito sangrante, né? E a questão que a gente cuida muito hoje, né, sempre cuidou, mas hoje tem um foco maior, que seria a questão da babação, que a gente chama de drooling, né, não tem esse nome no espanhol, mas no inglês chama drooling, aqui no Brasil é babação, que é uma condição em que o paciente tem um escape tanto nasal como oral de saliva, são inúmeras as condições que levam ao drooling, e essa é a condição que a gente tem, né, então a gente tem uma retenção aqui de saliva, em que o paciente, né, por uma alteração neurológica ou uma hipotonia muscular oral leva esse escape salivar, quando a gente manipula, esse paciente, né, tem um escape maior, mas que é hoje considerado um fator importante que leva aí o aumento das infecções respiratórias. O tratamento é diverso, tá? Mas eu gosto muito do farmacológico, associando propantelina gel, que a gente aplica topicamente, escopolamina, e a escopolamina por via oral ou via sonda, nasointeral, e atropina de forma sublingual, em que a gente ocasiona aí uma redução, né, do fluxo salivar, então a gente bloqueia a produção de saliva por ativar o sistema nervoso autonômico simpático, né? A gente tem uma experiência, né, muito grande com escopolamina em pacientes pediátricos, em que a gente tem essa condição de escape nasal e oral de saliva, e depois, quando a gente trata, uma condição muito melhor, né? E hoje, em pacientes, na COVID, na verdade, na COVID, a gente tem associado propantelina, escopolamina e atropina. E por ser um período, né, de uma internação de 20 a 30 dias, a gente tem preferido por a escopolamina, atropina e a propantelina por ser um tratamento provisório, né? E por ser um tratamento reversível. Então, o medicamento passou os tempos de meia-vida, o medicamento para de fazer efeito, né? Encerra o efeito do medicamento e o paciente volta a ter um fluxo salivar normal. Mas alguns pacientes a gente tem aplicado a toxina botulínica em glândula salivar, tá? Então, a gente tem quadros graves, né, de pacientes aqui na ventilação mecânica, e depois da aplicação de toxina botulínica, uma boquinha muito mais seca, por conta aí dos efeitos da toxina na glândula, no músculo e na glândula salivar, tá? A mesma coisa em crianças, né, em crianças especiais, na ventilação mecânica também, a gente pode fazer uma aplicação da toxina botulínica tanto em glândula parótida, como na região submandibular, e assim diminuir a produção de saliva. Só lembrar que a aplicação da toxina, ela tem que ser feita por profissionais treinados. Então, existe também cursos de toxina botulínica para aplicação em glândula salivar, assim como protocolos específicos para adultos e para crianças, tá bom? E outra questão que a gente tem tratado e muito agora durante a COVID são as lesões traumáticas orais, por conta de longos períodos de intubação e também muitas vezes devido à confusão mental ou diminuição da sedação que o paciente apresenta, tá? Então, lembrar que o paciente na UTI está em ventilação mecânica, né? Pode apresentar traumas sobre os tecidos moles e também em relação ao tubo da intubação, né? Então, a gente tem aqui mostrando uma lesão de tecido mole, né? Lesão de tecido de lábio inferior. Muitas vezes esse trauma é crônico e leva à perda de tecido, né? Ou à mordedura do tubo. Então, se o paciente está com COVID, está entubado e começa a morder o tubo, diminui a ventilação de oxigênio, cai a saturação e complica o quadro clínico do paciente, tá? Então,
Quando a gente pensa nessas lesões bucais traumáticas, a gente pensa nos agravos que a longa permanência, a longa internação ocasiona, assim como muitos danos e muitos agravos que o paciente pode apresentar durante a internação, tá? Então, a gente pensa sempre na aplicação da instalação de um protetor bucal, aplicação de corticoide tópico, laser terapia, laser de baixa potência e também, muitas vezes, o uso da toxina botulínica. Tá? A gente tem um protocolo próprio, né, pioneiro no Brasil e no mundo, falando sobre a instalação de protetores bucais no paciente da UTI, né, e a gente fez a escolha, né, por esses protetores bucais que são de EVA, que são protetores prontos, né, pré-fabricados aí para o esporte, em que a gente pode cortar, perfurar, aquecer e adaptar aos pacientes, né, sem precisar moldá-los. A gente não molda mais o paciente, tá bom? E aí, a instalação. Então, a gente tem aqui, né, o paciente com uma lesão traumática por mordedura e o protetor instalado. Então, o protetor não é para fazer o paciente parar de morder, é para afastar o tecido lesionado da linha de mordida, né? Ou esse é o cenário que a gente encontra, né, quando o paciente está mordendo o tubo da intubação, da enfermagem colocar algum protetor de anestesia na boca do paciente, e aí, quando a gente é chamado, a gente chega no local e instala um protetor que a gente corta, né? Então, esse protetor adaptado para esse paciente faz com que a gente encaixe o tubo nesse protetor, e aí, quando o paciente morde, ele vai morder o protetor ao invés de morder o tubo, tá? A mesma coisa aqui, o paciente começa a morder o tubo, a enfermagem coloca o abridor de boca, né, feito com espátulas. A mesma história, coloca o protetor, né, adapta o protetor no tubo, e aí o paciente não vai morder mais sobre o tubo, vai morder o protetor, deixando o tubo livre, saturando aí da melhor forma possível o paciente. A mesma coisa aqui. Então, essa questão, né, de você instalar protetores, né, ele pode ser associado à toxina botulínica também, mas aí a toxina vai ser aplicada onde? No músculo, tá bom? Então, aqui mostrando um paciente com uma lesão em pele, né, por conta da versão do lábio inferior, a gente colocou um protetor para dar suporte para o lábio e instalou e fez a toxina botulínica, né, no orbicular do lábio inferior para fazer com que o paciente parasse de inverter o lábio e morder o lábio, né? E lembrar que a gente está no período de Covid, para nós dentistas, né, o importante é sempre utilizar uma paramentação adequada para atuar dentro da UTI. Então, uma máscara N95, então tem uma sequência de paramentação que eu gostaria de falar. Então, máscara N95, depois o óculos de proteção, depois a touca e, por último, o face shield. Então, lembrar que a gente pode atender na UTI COVID, a nossa função, a nossa responsabilidade é atender esses pacientes. Os agravos de boca são cada vez mais frequentes, porque o paciente fica entubado por longos períodos, o sangramento é presente, existem inúmeras alterações orais que ainda, né, não estão correlacionadas, né, muito bem com a doença, a gente não consegue explicar muito bem isso, os estudos estão sendo feitos, né, a questão é que a paramentação realmente ela é super eficiente quando bem executada e protege a gente para que a gente possa atender o paciente com segurança, tá? A gente fez algumas publicações durante essa época Covid, né? Então, fizemos alguns papers relacionados aos cuidados odontológicos a serem realizados nesse momento para atender o paciente com segurança, tanto no consultório quanto no ambiente hospitalar, né? Então, esse aqui é um artigo em português, esse está em inglês, que fala sobre, né, o atendimento ao paciente especial, mas também ao paciente na odontologia hospitalar. Eu, juntamente, né, a doutora Karen, juntamente com outros colegas, né, fizemos um artigo falando sobre o uso do peróxido de hidrogênio, né, que, na verdade, os bochechos oxidativos não têm efeito biocida e virucida sobre o SARS-CoV-2, por isso que a gente manteve os protocolos de cuidados orais no paciente na UTI, utilizando clorexidina 0,12%, tá? Mostrando aqui, né, que qualquer bochecho pré-procedimento não vai ter efeito sobre o SARS-CoV-2, né? E eu queria lembrar que quando a gente fala de prevenção das infecções respiratórias, né, relacionadas à odontologia em paciente na UTI, é importante lembrar que a ênfase à higiene bucal, ao tratamento odontológico, né, e ao protocolo de cuidados bucais, é importante nessa redução da microbiota, e isso implica diretamente na prevenção das infecções respiratórias, né? E que isso realmente é devido ao nosso atendimento odontológico, mas também ao treinamento
que nós executamos com toda a equipe que trabalha dentro da UTI, né? E como considerações finais, eu acho que um exemplo vivo que mostra que o dentista é importante e essencial dentro do ambiente hospitalar. A nossa atuação, né, por mais que a gente faça diversas áreas, expressa, né, realmente a importância da gente ter experiência e conhecimento para atuar dentro da UTI. Por isso que tem que ter, né, dentistas que estejam capacitados e treinados para esse atendimento super especializado, que para mim é o mais especializado dentro da odontologia hospitalar. E o que a gente tem que lembrar é a importância da remoção do foco de infecção, da higiene oral, sempre aí levando, né, os benefícios da odontologia e dos protocolos de cuidados orais aos pacientes, na diminuição dos agravos da internação e, claro, dando qualidade de vida para os pacientes. Deixo aqui duas frases que eu levo para a minha vida, né, que uma é minha e a outra é de Santo Agostinho, que eu nasci no mesmo dia de Santo Agostinho. E eu acho que, quando a gente fala de especiais e hospitalar, realmente é você se colocar no lugar do paciente e, claro, aí prezar por sempre aí tratar o paciente com amor, com respeito e, claro, com segurança. Por isso que a gente estuda muito e, claro, aí preza pelo treinamento, pelo conhecimento e pela experiência.